Salve, salve, meus amigos, bem-vindos a mais uma aula do módulo de sincronização do Google Forms com o SMC. A aula agora de formatação dos dashboards, dos gráficos. Então, retomando aqui da onde a gente parou na última aula, a gente construiu esse gráficozinho de barras, que ele é o que é construído já automaticamente. A gente aprendeu a colocar ali cada variável na sua caixinha certa para a gente ver do jeito que a gente precisa ver. E agora a gente vai começar a limpar esse gráfico, a transformar ele num tipo de gráfico mais interessante para interpretar, mais limpo, mais bonitinho, e até carregar ele lá para o dash principal. Eu não sei se vocês repararam aqui do lado, uma tabelinha foi criada. Ela cria, é uma tabela também, é uma tabela que trabalha para construir esse gráfico, tá? Ela é uma tabela que ela é automaticamente criada aí a partir daquela tabelona lá principal. Então não se preocupem, deixa ela aqui quietinha, deixa ela nessa aba aqui e a gente vai trabalhar em cima desse dashboard aqui principal. O que que a gente vai fazer com ele aqui antes de carregar para lá? Eu já vou começar a limpar ele. Então quando eu clico nele aqui, eu vou lá no cantinho nessas variáveis aqui, ó, de eixo de valores, eu vou nessa setinha e vou pedir aqui, ó, para ocultar botões de campo de eixo no gráfico e vou pedir para ocultar botões, todos os botões de campo no gráfico. Viu que ele já limpou? Algumas coisas dali já saíram? O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse gráfico aqui e esse gráfico eu vou pedir para ele mostrar, para ele mudar para mim, eu vou alterar o tipo de gráfico. Então, clicado nele, com ele selecionado, eu vou apertar aqui em Design e vou alterar o tipo de gráfico. Eu gosto de olhar esse tipo de variável por coluna empilhada. Ele está classificado como coluna agrupada, eu vou aqui do lado, ó, coluna empilhada. Tá? Coluna empilhada, coluna 100% empilhada, não, aqui ele está mostrando participação relativa. Eu quero aqui, ó, só coluna empilhada. Ok. Só coluna empilhada. É isso. Tá? Por que que é legal olhar assim para o gráfico? Quando eu olho ele só por coluna agrupada, vamos olhar aqui nessa janelinha pequititinha, eu tenho um montão de informação em um gráfico só, em uma resposta só. Quando eu vou para a coluna empilhada, para uma resposta, para uma situação, eu tenho uma visualização unificada. Então fica mais fácil. Isso daqui é nada mais é do que o índice de bem-estar. É a soma das 5 questões empilhadas aqui, me mostrando em uma barra única. Então, para eu olhar isso, fica mais interessante eu olhar assim, né, do que eu olhar coluna lado a lado. Mas, Renato, eu gosto de olhar coluna lado a lado, eu prefiro. Não tem problema, pode olhar coluna lado a lado, tá? Eu prefiro fazer assim, mas você fica livre para fazer do jeito que quiser. Na hora de mudar, é só vir aqui no design e alterar. Mas eu quero botar uma variável nova aqui. Eu tenho aqui à disposição, por exemplo, a percepção de esforço, tá? Se eu tiver que foi coletada, ou as lesões, ou qualquer outra variável que você tenha à disposição para colocar ali no mesmo cardzinho, no mesmo gráfico. Eu vou lá, mais uma vez, em alterar tipo de gráfico, eu vou lá embaixo para combinação. Quando eu vou para combinação, deixa eu selecionar mais uma variável aqui para dentro. Espera aí. Botei lá, selecionei mais uma variável ali para dentro. Como foi a percepção de esforço? Viram que ele deu uma mudança grande aqui na escala? Foi porque ele está configurado para apresentar por soma. Eu vou mexer também nele de novo. Configuração. Aqui é a APS. Deixa eu mudar aqui. Eu quero média. Média primeiro. E, pessoal, por acaso é a PSE, tá? E olha que a PSE, eu nem sugiro vocês coletarem por aqui, porque vocês precisam coletar a PSE para fazer sentido para calcular a carga de treino, lá o training load, vocês têm que coletar ela por dentro do formuláriozinho, da caixinha lá do inserir dados, tá? Eu só estou mostrando essa alternativa aqui, para caso vocês queiram visualizar uma outra variável em conjunto com o do bem-estar,
também é possível botando o gráfico aqui em combinação. Então, eu botei para apresentar em média, eu vou vir aqui no design, alterar tipo de gráfico, lá embaixo na combinação, e aqui eu vou dizer para ele qual o tipo de gráfico que eu quero para cada variável. Eu quero tudo empilhado. Ele já seleciona algumas automaticamente como empilhado. Essa daqui eu quero empilhado também. Essa também. Só a PSE, tá vendo? A última lá que eu quero ela em linha. E eu quero ela em linha, mas ela se apresentando para um eixo secundário. Ok. Aí eu tenho dois eixos aqui agora. O eixo primário da esquerda, que é relacionado ao índice de bem-estar, e o eixo secundário, que é relacionado ao DPSE. Então, se eu quiser olhar o número aqui da PSE, da linha, eu olho para o lado de cá. Se eu quiser olhar o número das barras, eu olho para o lado de cá. Mas eu vou facilitar a vida de vocês. E na hora de formatar esse gráfico, deixa eu diminuir um pouquinho aqui o tamanho que ele está ocupando dentro desse espaço, para a gente ficar mais fácil de trabalhar. Na hora de selecionar, clico só dentro do gráfico, diminuo ele um pouco. Aqui, ó. O que eu vou fazer com esses dados aqui dentro? Para não ficar assim, os gráficos sem os valores ficarem zerados e a gente tem que ficar procurando lá no eixo Y da esquerda ou da direita, ou então clicando em cima, passando o cursor em cima para ver o que é, eu vou pedir para botar aqui, já que a gente está falando de formatação, cliquei em cima dele, design, mais uma vez, deixa eu clicar na barra. Eu vou lá no cantinho, ó, adicionar elemento gráfico. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso tudo de uma vez só. Adicionar elemento gráfico, eu quero botar os rótulos. Rótulos de dado no centro. Isso. Já apareceu para todo mundo o rótulo de dado. O que eu vou fazer para formatar? Deixa eu fechar essa lista de campos aqui. Eu vou fechar isso aqui também. Eu quero formatar isso aqui. Formatar rótulo de dados. Está vendo que eu preciso clicar? Eu preciso clicar em cima deles, ou do rótulozinho, ou da parte do gráfico, com o direito, formatar rótulo de dados. E aí, primeiro, tá vendo que aqui nesse bloquinho azul tem um valor ali muito grande, que seria melhor arredondar ele para ele ficar visualmente melhor? Eu vou lá em número. Deixa eu achar aqui o que é. Número é. Eu mudo a categoria dele de geral para número, e casas decimais eu só quero duas, tá? Ou até uma. Eu vou mudar para uma, para ficar melhor ainda. E dou um tab. Quando eu dou um tab, eu clico fora, ele já entende aquele campo ali, já arredondou para mim. Eu vou fazer isso em todas. Eu vou lá em número, categoria para número e uma casa. Porque fica mais fácil da gente visualizar esse número arredondado do que esse número todo quebrado. Mudo para número, uma casa. Aqui, ainda que esteja só em uma casa, eu vou mudar também, porque se por acaso esse número ficar quebrado, ele vai aparecer quebrado. Então, eu já deixo configurado para todos. E faltou o da linha, né? Então, da linha eu vou lá também. O da linha, eu acho que ele nem está configurado para mostrar rótulo. Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá, cliquei. Tá sim, tá aqui. Tá aqui. Clico em cima do rótulo da linha, faço a mesma coisa. Para número
e para uma casa só. Clico fora, pronto. Tá confuso, Renato? Tá, né? Então eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar esses rótulozinhos aqui da linha, tá vendo? Eu clico em cima do rótulo do número da linha, ele marca só o quadradinho, eu vou formatar ele. Eu vou preencher esse rótulozinho aqui de uma cor escura, e vou botar esse texto do rótulo, que é o número, vou botar claro, vou botar branco. Aqui também. E aqui também. Pronto, aqui eu já saio um pouco da... Ah, ficou sobreposto aqui, eu não estou vendo o outro. Quanto é que será que é o outro? É 4 também, né? Já que está atrás do 4. Então, eu já consigo visualizar melhor esses dados, certo? Eu já consigo ter ali uma visualização um pouco mais agradável. Agora, vamos carregar esse gráfico aqui lá para o dashboard principal, que lá eu vou colocar ainda algumas opções de filtro e aí vai ficar mais fácil ainda de interpretar algumas outras situações de comportamento desses dados por intervalo de tempo, por indivíduo. Então, eu vou seleciono o gráfico aqui todo, né, nessa área branca, dou um Ctrl X, que é o recortar, vou lá na minha tela principal, no meu dashboard principal. Caraca, Renato, como é que você vai fazer isso? Vai mexer aí? Vou. Colei ele aqui. Tá coladinho aqui. Tá aqui embaixo. E aí, pessoal, é o seguinte, aqui tem uma PSR. Se vocês quiserem colocar a PSR aqui também, eu botei o exemplo que eu dei de configuração aqui, foi com a PSE, né? PSE, percepção de esforço, que é o que está aqui embaixo na linha. Mas se vocês quiserem colocar lá no forms de vocês como PSR isso, eu acho que faz até mais sentido para apresentar da forma como está sendo apresentado aqui. É só mudar, é só configurar. Isso não há necessidade, tá? De apresentar a linha ou não. Isso vocês vão selecionar, vocês vão configurar do jeito que vocês acham que faz mais sentido para vocês. Aqui em cima, eu tenho um gráfico aqui, eu tenho um dashboard aqui que ele está coletando os dados de bem-estar, certo? Recuperação e bem-estar, PSR, dor muscular. Eu posso substituir, posso tirar esse daqui para botar esse? Posso, sem problema nenhum. Eu venho aqui, tiro ele daqui, e eu posso, ou eu transformo esse daqui em barra, ou eu deixo ele em coluna mesmo, e acho um espaço aqui para ele, arrastando um para o lado, um para o outro, reorganizando os espaços aqui para ele caber ali de um jeito que faça sentido. Eu gosto também de tirar essas linhazinhas aqui do meio, tá? Eu só seleciono essa linhazinha piquititinha e deleto, aperto o delete que ela já sai, essa grade, e eu aumento um pouquinho essa fonte aqui para 12 e boto preto. Para quê? Para ele aparecer melhor, para eu ver melhor esses dados. Aumento um pouco essa fonte, já que eu cliquei em cima dela, preto, e para os rótulos eu gosto de fazer, eu gosto de fazer a mesma coisa. Deixar todo mundo pretinho para a gente conseguir ver melhor. E aumentar um pouco também, né? Bota preto e aumenta. Então, boto preto e aumento para 12. Boto preto e aumento para 12. Estou transformando, falta só mais 2. O trabalhinho é um pouco chato mesmo, pessoal. Por aí vocês entendem porque não é tão barato, né? Porque leva tempo para fazer. Mas confesso para vocês que é divertido. Depois que vocês aprendem a manipular isso tudo,
Ó, posso mexer nessa fonte aqui de baixo também para ela aparecer mais para mim. Boto tudo padrão 12 e preto, que as informações ficam mais evidentes para mim. Esses rótulos aqui, não vou botar preto porque eles já estão brancos, eu só vou aumentar um pouco o tamanho. E bacana, estou seguindo a mesma lógica dos outros gráficos, né? Que tem rótulo de coluna no meio, o rótulozinho escuro para a linha, e eu posso transformar ele, arrastei sem querer, dou um Ctrl Z para voltar. E eu posso transformar ele em, ele tá para coluna, eu posso transformar ele em barrinha, né? Já que esse espaço aqui está estreito, eu vou lá no design, alterar tipo de gráfico, aí eu boto ele para barras, barras empilhadas. O que que vai acontecer? Ele vai mexer na minha formatação. Eu venho aqui, na verdade, eu tenho que ir no combinação. Eu tenho que ir lá no combinação, porque é um gráfico combinado. Eu tenho que vir para barra empilhada aqui. Barra empilhada aqui. Tem que mudar todas as variáveis, exceto a PSE que está para a linha. Tudo vai para barra empilhada. E a PSE continua na linha. Ok. Pronto. Ficou estranho, né, Renato? Não, não está estranho, não. O que está acontecendo aqui agora é que esse gráfico da PSE, você está olhando ele pelo eixo lateral aqui, ó. Comportamento da linha pelo eixo lateral. E eu vou tirar esse PC porque ele está causando mais confusão do que ajudando. Então eu vou tirar esse gráfico para ele ficar mais limpo. Não, vou vir aqui, ó. Mostrar lista de campos, eu vou tirar esse PC daqui. Botei só para vocês verem que dá para fazer gráfico combinado, mas eu vou tirar ele daqui para ele ficar mais limpinho. Ó, tirei ele dali. O meu eixo sumiu, vou botar ele de volta. Não sei porque que ele sumiu, mas eu vou botar ele de volta. Design, elementos gráficos. Cadê meu eixo? Aqui, ó. Eixo vertical principal. Esse meu eixo aqui eu não quero, não. Vou tirar. Pronto. Vou formatar ele de novo, lembra? Fonte 12 e preto para eu ver melhor. E olha como é que a legenda ficou apertadinha ali. O que que eu vou fazer com essa legenda? O que que eu vou fazer com essa legenda? Eu vou pegar essa legenda. A aula de formatação é isso, ó. É chatinho mesmo. Você vai mexendo em um monte de coisa. Eu vou puxar isso aqui para cima, trazer para frente. Eu vou puxar isso aqui para frente do gráfico. Isso para cá. Acondicionei de volta. Essa legenda aqui do lado não está legal, né? Eu vou lá no design, elemento de gráfico, na minha legenda, tem uma opção de legenda aqui, ó. Eu vou botar, ela está do lado desconfigurado para ficar do lado direito, eu vou botar ela superior. Superior, vou na fonte para ela aparecer melhor, eu boto de preto e 12, arrasto ela, só a fonte aqui, mais para baixo um pouco, arrasto esse gráfico todo mais para baixo um pouco, e agora eu estou com o meu gráfico bonitinho ali de bem-estar.
Estou com o meu bem-estar aqui, bonitinho aparecendo para mim, lá no meu dashboard principal já sendo alimentado pelo Forms. O que eu faço com esse daqui, Renato? Se você não for usar mais esse daqui, você pode apagar. Se você for usar, ou então estou com pena de apagar, não quero não. Poxa, se eu quiser usar ele de volta um dia, entrando com os dados pelo formulário, dá um Ctrl X e deixa ele guardado aqui nessa aba. Ó. Deixa ele guardado aqui. Pronto. Dá um recorta e cola ele nessa aba aqui, volta lá para o dash principal, ele está lá, guardado. Se você quiser usar ele de novo um dia, você usa. Agora lembre o seguinte, nesse botão inserir dados, nesses dados aqui, esses dados de PSR do muscular, eles não fazem mais sentido serem preenchidos por aqui, tá bom? Já que estão preenchidos agora pelo Google Forms, não faz mais sentido inserir dado aqui. Todo dado que foi inserido aqui, ele vai lá para aquele gráfico que a gente acabou de esconder lá na outra aba. Tá? Então, esses valores aqui, eles entram agora pelo Forms. E o Forms está bonitinho aqui feito. Na próxima aula, agora a gente vai inserir os filtros aí, a segmentação de nome e de linha do tempo, tá? Eu vou explicar para vocês por que a gente precisa inserir de novo e não dá para usar esses que já estão aqui, tá? Na próxima aula a gente conversa sobre isso. Um abraço e até a próxima.